tarde, pessoal. Vamos dar mais alguns segundinhos aqui, o pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um webinar que o Ibracon está realizando, né? E hoje nós vamos falar sobre as atualizações técnicas de novembro deste ano, né? Então, o pessoal tá entrando aqui. Boa tarde a todos. Tem bastante gente aqui, agradeço a presença de todos vocês neste webinar. E hoje a gente está aqui, né? Como eu havia dito, a gente vai falar sobre atualizações técnicas do mês de novembro de 2024 e tem alguns recadinhos antes de eu passar a palavra aqui para os nossos convidados, né? Esse webinar ele vai ficar gravado, então depois vocês podem assistir no nosso portal. Tá? E essa é uma iniciativa de duas bandeiras do Ibracon, que é relevância da auditoria independente para o mercado e a sociedade e atividade baseada no desenvolvimento continuado. E no chat vocês vão poder interagir com a gente, a equipe aqui do Ibracon, estará ali atenta no chat, então mande suas perguntas, o Tiago e o Amed estarão aqui para respondê-las, tá? Também no chat eu vou disponibilizar para vocês uma pesquisa de satisfação, a gente quer saber muito a opinião de vocês em relação ao webinar, tá? E agora eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados. É um prazer receber vocês aqui, o Amed e o Tiago. O Amed, o nosso gerente técnico, e o Tiago, que é o coordenador da CNNT, que é a Comissão Nacional de Normas Técnicas do Ibracon. Amed, seja muito bem-vindo. Um prazer fazer mais esse webinar com você e com o Tiago aqui. Legal, muito obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos que estão aqui conosco. É um prazer muito grande estar aqui com o Tiago. Como a Ana comentou, o Tiago é o coordenador da nossa instância máxima técnica aqui no Instituto. Muitos assuntos são discutidos lá. O Tiago tem a nobre missão e a capacidade para isso, não é? De balancear aí todos os assuntos que surgem e, na medida do possível, dar vazão na forma de comunicados técnicos, de circulares, aqui pelo Instituto. Então, a gente é muito grato aí pela participação do Tiago para nos brindar aí com um pouco do que tem sido discutido, né? São muitos assuntos, quando a gente estipula uma agenda, invariavelmente surgem assuntos novos que acabam sendo urgentes, e o Tiago, como eu disse, tem uma missão muito importante aqui de dar fluidez, de seguir aqui um fluxo para que todos nós aqui estejamos bastante atualizados e que principalmente os associados tenham aí um referencial para guiar os trabalhos, sobretudo em temas controversos, não é, Tiago? Então, sem mais delongas, queria agradecer mais uma vez, não a última, ao Tiago e dar início aos trabalhos. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, meu caro Amed. Um prazer estar aqui. Começar parabenizando aos 40 que aqui estão conosco. São associados que se importam, são associados que querem fazer a diferença, são associados que querem aproveitar essa hora aqui para sair um pouquinho melhor do que entramos. Com sorte, nós vamos conseguir aqui repassar alguns dos assuntos que estiveram na pauta da CNNT durante esse ano, que comecei a minha gestão aqui no começo de janeiro e muita coisa já passou, muita água já andou debaixo da ponte. Nem sempre a gente chega no final de algumas dessas demandas, e aliás, na nossa apresentação vocês vão ver que muitas delas o debate continua, o que acho que só reforça essa mensagem inicial do Amed. Normalmente, se o tema está na CNNT, é porque ele não é branco e preto, ele não é binário, ele não é certo ou errado, ele não tem uma resposta tão fácil. E uma outra grande questão nós somos um instituto de auditores, né? Nós temos poder, eventualmente, para trabalhar com auditoria, para determinar como normas contábeis, normas de auditoria deveriam se desenvolver no Brasil. Não cabe a nós, apesar da gente ter muita vontade, muito desejo e muita paixão em estabelecer regras contábeis, não faz parte do nosso estatuto, né? Não faz parte dos poderes a nós confiados para que a gente estabeleça e crie regras, e estabeleça as regras que os nossos clientes têm que seguir ao executar a contabilidade. A contabilidade cabe a eles, a nós cabe a auditoria. Mas,
de fato, o que a gente acaba discutindo na prática são muitos temas contábeis, muitos temas tributários e buscando aí alinhamento entre as firmas, né? Eu acho que tem pelo menos umas 9 firmas que participam da CNNT com representantes. E que, confesso para vocês, via de regra a gente concorda em discordar, muitas vezes, né? Dificilmente todos andam para o mesmo lado, e o papel é ouvir a todos e trazer um pouquinho e replicar aí para todos os nossos associados o que foi debatido e para que lado andamos. Não sei quem está controlando a apresentação, mas se quiser abrir aquela primeira tela, só para a gente ter Não são muitos slides, gente, na verdade os slides eles só trazem a agenda, né? A agenda de hoje, vocês vão ver, grande parte vai ser sobre assuntos em andamento, a gente passa e dá um pitaco sobre os debates que a gente conseguiu concluir, e termina só com os documentos oficiais emitidos, né, ao longo de 2024. Indo para o próximo slide, Ahmed. Então vamos lá, vamos contar para vocês o que está na mesa hoje da CNNT, e o que está morando lá e sofrendo os nossos debates, né? Começo aqui com um tema super complexo, que é contabilidade de hedge accounting, né? Contabilidade de proteção. E, em especial, como utilizar um cash flow hedge quando eu tenho um cross-currency swap que muda algo fixed to floating. Olha só que sopa de letrinha, né, pessoal? Eu acho que quando a gente preparou esse slide, a gente falou, vamos pegar o mais difícil primeiro, só para falar todo esse nome aqui, a gente já se perde no caminho, né? Mas o que é esse instrumento que a gente está debatendo, né? É um dos mais comuns usados aqui pelos nossos clientes, que é trocar, por exemplo, uma dívida em dólar com uma taxa fixa por uma dívida em CDI, reais CDI. Então, ele troca um juros fixo em dólar, por exemplo, dólar mais 3%, por, eventualmente, reais mais 120% do CDI, 130% do CDI, enfim, um percentual do CDI, ou às vezes até um CDI mais um valor fixo, CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 5. E a pergunta que nós temos debatido é, ao fazer essa troca, ao entrar nesse instrumento, né, que está trocando algo que é teoricamente fixo, teoricamente estável, teoricamente não sujeito à variabilidade, do ponto de vista de juros, que é um 3%. E colocando variabilidade nisso, que é introduzir o CDI, no caso. Nessas circunstâncias, eu posso aplicar um cash flow hedge? Eu posso aplicar uma contabilidade de proteção que leva em consideração a modalidade de cash flow? Acho que há unanimidade entre todas as firmas que estão lá presentes na CNNT de que o Fair Value Hedge é sim aceitável e é sim apropriado nessas circunstâncias, mas há uma grande dúvida sobre a capacidade de aplicar Cash Flow Hedge nessas circunstâncias. O status atual dessa discussão é a preparação de um paper, né, a preparação de um memorando em que a gente destaca as características do instrumento com o objetivo aqui de levar para as nossas firmas internacionais e debater esse assunto no nível de cima, já que localmente a gente só está batendo a cabeça e não conseguiu sair do outro lado. Como vocês podem perceber, de novo, é um processo que exige bastante debate, é controverso, não é linear, não é binomial, alguns tendem para um lado, outros tendem para o outro, e quando a gente chega num deadlock, né, num impasse, eventualmente, de que não é uma ampla maioria que está se movendo para um lado, a gente tende a levantar a mão e falar, bom, vamos ver o que os nossos interlocutores internacionais, que talvez tenham mais experiência sobre esse tema, pensam sobre isso. Mas leva tempo e é um dos projetos que ainda está andando, e espero aqui em algum momento contar para vocês que a gente chegou ao fim e concluiu que pode ou não pode, né, para poder botar um ponto final nessa discussão. O segundo tópico da listinha de bullets aqui, vocês fiquem muito à vontade de colocar questões, se a gente conseguir ter tempo de debater ainda durante aqui o call, debateremos, se não, voltaremos individualmente para vocês com as considerações. É um instrumento que a gente tem chamado de Super PN, né? É um nome bonito,
que se refere a um instrumento que é utilizado numa indústria específica, uma indústria em geral que tem resultados recorrentes e fluxos de caixa de dividendos recorrentes. Essa indústria normalmente está associada a concessões. Concessões têm um fluxo de caixa normalmente bastante previsível e tem um lucro bastante previsível. Diferente da maioria dos negócios no Brasil, esse tipo de entidade, alguns até veem elas como renda fixa. Dependendo, inclusive, do tipo da aplicação de FRIC 12, você pode ter, inclusive, um ativo financeiro ao invés ou um ativo de contrato ao invés de um intangível ali gerando resultados variáveis. Então, para essa indústria, o mercado financeiro brasileiro ele desenvolveu um instrumento representado por ações preferenciais que vão substancialmente receber uma remuneração atrelada ao CDI, mas essa remuneração ela não é obrigatória, então a entidade em si não é obrigada a pagar esses dividendos para essas ações preferenciais, mas as entidades acabam, o investidor acaba recebendo isso via um fluxo de dividendo mínimo obrigatório. E essa remuneração desse dividendo mínimo obrigatório, teoricamente, para fins de uma avaliação de contabilidade entre passivo financeiro e patrimônio líquido, ela leva em consideração que o dividendo mínimo obrigatório ele é estabelecido por lei. E ao ser estabelecido por lei, ele sai fora na avaliação se esses dividendos, o pagamento desses dividendos, cria um passivo financeiro para a entidade. Tem, obviamente, várias complexidades nesse instrumento, mas talvez a principal dela é a existência de um call option. O que é um call option? É um direito da empresa que emitiu esse instrumento, ou até de sua controladora, de ir lá e recomprá-lo. Olha só, é um direito da empresa que emitiu, ou da controladora dela, ir lá e falar, ó, investidor, não quero mais ficar pagando o dividendo mínimo obrigatório para você, eu quero recomprar, e cansei do nosso relacionamento aqui, vamos nos divorciar, você vai para o seu lado, eu vou para o meu, quero recomprar. Mas é um direito, de novo, não é uma obrigação de recomprar, e, portanto, diferente de uma obrigação de recomprar, que também classificaria esse instrumento como um passivo financeiro, a gente está questionando se esse direito, de alguma maneira, influenciaria ou não a classificação desse instrumento como patrimônio ou passivo. E por quê? Porque, na prática, economicamente, esse direito, na medida em que ele estabelece que o valor que eu vou pagar para recomprar, ele é decrescente na medida em que eu vou pagando esses juros, eu vou pagando essa remuneração para o meu investidor, ele acaba estabelecendo um limite de remuneração para esse investidor. Então, o investidor ali fica limitado em relação àquilo que ele vai receber por deter aí essas ações preferenciais. E o assunto que está em debate, também num status muito parecido daquele que eu mencionei para o Cash Flow Hedge, é justamente esse. O que a gente faz com esse instrumento, com esse call option? A gente entra com ele na avaliação de ser um passivo financeiro ou não ser um passivo financeiro. O fato dele existir por si só já nega a possibilidade da gente classificar isso aqui como um instrumento patrimonial. Não preciso dizer para vocês que é um tema super complexo também, com pessoas brilhantes, com visões diferentes sobre o assunto. O status atual desse projeto já fomos para a prancheta, já voltamos para a prancheta, já teve algumas idas e voltas na documentação desse debate, mas potencialmente ele também vai seguir para as firmas internacionais, porque a gente não conseguiu chegar num consenso localmente. Então, 2 temas de novo, super técnicos, super complexos, que talvez vocês, com sorte, nunca vão se deparar na carreira de vocês, mas que acontecem, são raros, mas acontecem com bastante frequência, aquela frase eterna. São instrumentos bastante atípicos e especiais, mas que demandam uma super análise do ponto de vista contábil quanto à sua aplicação. E tem dado um pouco de trabalho dentro da CNNT. Agora vamos aterrissar no chão. Vamos falar de algo que está no nosso dia a dia e que todo mundo sabe o que é.
Multa do FGTS, né? Eu, infelizmente, nunca recebi, ou felizmente, nunca fui demitido, não sei o que é receber uma multa do FGTS. Infelizmente, já tive que demitir, já tive que pagar a multa do FGTS, e imagino que isso sim é dia a dia de todos nós. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou soltar aqui o nosso primeiro quiz, porque, afinal, eu mereço tomar um gole d'água. Ahmed, você coordena o quiz de FGTS aí, faz a pergunta para a turma e vamos falar um pouco do que vem de resultado? A Solange Já está estamos compartilhando. compartilhando aqui. Eu quero aproveitar esse momento para falar que durante o webinar, né, a gente vai ter alguns momentos de interação aqui com quiz, nuvem de palavra, então a gente gostaria muito de contar com a participação de vocês. Podem participar, ninguém vai ser julgado sobre isso, tá? Aliás, eu vou dizer aqui que as opiniões dadas nesse webinar aqui não representam as opiniões do Ibracon, talvez nem as minhas, porque eu tenho direito a mudar de ideia no meio do caminho. É mais um bate-papo para a gente trocar e compartilhar aqui. Uma conversa entre amigos, né, Thiago? Conversa de bar, né? Sem álcool, só com água aqui. E aproveitando que os participantes estão respondendo aí o quiz, é interessante observar que a CNNT ela se reúne minimamente uma vez por mês, né? Pode parecer pouco, mas quando surgem esses assuntos controversos, complexos, grupos menores são formados e acabam se reunindo 2, 3, 4 vezes no mês para tentar dar vazão a essas temáticas, né? Então, regularmente a CNT se reúne uma vez por mês, mas pontualmente, como é o caso do Cashflow, do SuperPN, conversas paralelas com especialistas, com visões, com documentos que são circulados, acabam acontecendo até que se chegue num denominador comum. Esse denominador comum, meu caro, eu digo, lá em casa só sou eu e minha esposa e a gente não chega nele. Você imagina num lugar em que tem 20 pessoas sentadas, né? Eu ainda chegarei lá, serei capaz de chegar em denominador comum. E, como todos veem aqui no próprio resultado do quiz, não tem denominador comum, né, gente? Tem aqui, ó, tem 2/3 que pensam de uma maneira e tem 1/3 que pensa de outra maneira. E efetivamente não é incomum a gente estar em situações parecidas na CNNT, né? Anderson, onde acha o quiz para responder? Se for no chatzinho ali do como chama? Teams, deve aparecer ali na tua lateral direita. Espero que você consiga achar aí, Anderson. Até o momento a gente tem 16 respostas, mudou agora, é 3/4 para um lado, 1/4 para o outro. Eu vi que, inclusive, algumas pessoas mudaram de opinião aqui durante a conversa, então também dá para mudar de opinião aqui. Troca o X de um lado para o outro, tá tudo certo, pessoal. Mas da onde vem essa conversa da multa da FGTS, né? O Instituto de Atuariais do nosso país nos procurou para debater um pouco esse tema. Afinal, é um tema que, como eu falei, é abrangente, está na mesa de todo mundo, pagar ou receber uma multa de FGTS, mas que à época, a longa data, né, o que se debateu foi de que esse pagamento, né, ele não era algo que deveria ser reconhecido desde o momento inicial. Por quê? Ele é avaliado como um benefício rescisório, né? É a rescisão do contrato de trabalho que engloba a multa FGTS. E é quem engatilha essa rescisão que engatilha a multa FGTS. Em poucas palavras, se um empregado vai lá e pede demissão, eu não tenho que pagar a multa FGTS. Somente o fato de eu demitir, que é um evento futuro incerto, eu não sei se vai acontecer, que engatilharia eu pagar a multa do FGTS. Isso posto, exceto se, por exemplo, eu já comecei um plano de reestruturação, ou eu já fiz uma afirmação, eu vou demitir todo mundo, o gatilho de reconhecimento de passivo só vai acontecer quando de fato eu fizer essa afirmação ou eu demitir a pessoa, né? Então esse foi um assunto que a gente, obviamente a gente não emite documentos, volto ao ponto aqui, a gente não estabelece norma contábil, não é o nosso papel, mas houve ali consenso entre as firmas de que essa seria a política adequada. É óbvio, é do meu conhecimento que alguns dos nossos clientes aí, quando eu falo nossos, não da firma que eu trabalho, mas de maneira geral, que
criam provisões para esse tema, né? Mas é a minoria e, de fato, podem haver circunstâncias em que isso sim é apropriado, quando, de novo, eu já defini que vou demitir, eu já estabeleci uma política que eu digo vou demitir, né? Mais cenas do próximo capítulos, eu vejo esse assunto ressurgindo das cinzas, alguém volta e meia vai lá e tira ele do armário, mas vamos ver se ele permanece no armário por mais algum tempo. Muito obrigado pela participação de vocês pelo quiz. Aqui, ó, já teve gente que mudou de opinião aqui no meio do caminho aqui, então estamos 86% concordando ainda com o que a maioria da CNT vem achando. E eu não acho que ele vai ter sobrevida na CNT, eu acho que ele vai acabar por aqui, apesar dele ainda estar em andamento. Tá? Diferente dos dois de cima, esse aqui eu acho que a gente está tendendo para um final. Tem um que não está tendendo para um final, está ainda voltando para a mesa de debate. A gente tem uma reunião agendada com a Brasca agora para dezembro, para debatê-lo. E eu vou começar o debate dele também pedindo aqui a contribuição de vocês. Vamos liberar o quiz de entre safra para ver o que o pessoal acha? E eu explico para vocês o que é entre safra, para aqueles que não têm clientes do ramo sucro alcooleiro. Essa indústria ela tem um ciclo muito especial, em que ela trabalha fortemente 9 meses esmagando cana, moendo cana, e não é para fazer aquele caldinho gostoso que a gente toma no parque, e sim para produzir o açúcar e o álcool que move nossos carros e as nossas festas, e as nossas crianças e as cárias representativas. Então ela tende a trabalhar 9 meses e a parar 3 meses. E essas paradas são paradas violentas, né? Moer cana é um negócio que vocês imaginam, é meio hardcore, assim, é trabalho pesado. E fazem manutenções nas suas plantas aí para se recuperar, vamos dizer assim, para o próximo ano. A pergunta que a gente está debatendo com essa indústria é como tratar essas manutenções e essas paradas, né? Essa manutenção de entre safra. Ela deve ser ativada no ativo imobilizado, ela deve ser ativada no estoque, ou ela deve ir diretamente para o resultado? Paulo Aracaki, que saudade! Não apareceu o quiz ainda para você, mas ele clica no chatzinho aí, vê se ele aparece aí do lado direito. Prazer ver você aqui me ouvindo, cara. Paulo Aracaki foi meu gerente um dia. Como é gostoso rever. Abraço, meu querido. Então a pergunta para vocês é: em que lugar essas manutenções devem parar? Elas devem parar no resultado imediatamente da empresa? Eles devem ser estocados e virar custo do produto da safra seguinte? Ou elas devem parar no ativo imobilizado? Esse é um debate também a longa data que existe com a indústria. Eu me lembro de antes mesmo lá da adoção do FRS, lá em 2010, e até antes disso, quando o nosso BR Gap era o nosso BR Gap, desse tema ser quente com essa indústria, e até agora a gente não conseguiu um consenso dos auditores com os auditados. Mas eu queria ver a opinião de vocês aqui. Ó. Até o momento temos 12 respostas, 13 respostas dos 52 presentes. E a maioria, 70%, acha que deveria ir direto para o resultado. E o resto aqui, 15-15 ou 15-20, dividido entre imobilizado e estoque. E, de fato, não é um assunto simples. Né? E potencialmente, pode ir um pedaço para cada lado. Né? Dependendo do tipo da manutenção, dependendo da componentização que você tiver do ativo imobilizado, dependendo do que a gente está falando, os 3 destinos são destinos possíveis. E imaginando que a gente tinha chego num consenso com a indústria, a gente emitiu um CT, foi um comunicado técnico, né? Me Foi um traga para a comunicado técnico. verdade, Ahmed. Estabelecendo isso. No momento que a gente emitiu, o caos se instaurou, a indústria não gostou, a Brasca nos comunicou CVM, de que não concordava, não tinha sido ouvida, o debate não tinha acontecido. Então, nós do Bracon aqui decidimos
dar um passo para trás, retirar essa publicação e voltar à mesa de debate, né? É um pouco constrangedor, óbvio, tirar uma publicação e falar, olha, ela não volta mais. Acho que foi a primeira vez que eu vejo isso acontecendo no Ibracon, mas foi o que politicamente achamos prudente à época, e voltamos agora para o debate. Temos em dezembro reunião com a Abrasca para eventualmente chegar num denominador comum. E cá entre nós, meus nobres associados e auditores, né? Contabilidade não é uma ciência exata, não tem certo ou errado. A gente tem normas que também, quando criadas, interlocutores são ouvidos, né? Usuários de demonstrações financeiras são ouvidos, preparadores de demonstrações financeiras são ouvidos, e algumas normas prosperam, outras não, né? Recentemente, uma que eu vou sentir saudade, apesar de ela nem ter nascido, é a discussão aí de combinação de negócios sobre controle comum. O IASB começou um projeto em 2020 para algo que, na minha opinião, é relevante, que não tem norma contábil sobre, né, que tem diversidade na prática, mas não conseguiu prosperar, e agora em 2024 ele teve que enterrar o projeto, porque usuários e preparadores não bateram cabeça e está lá, o defunto, rest in peace, né? Vamos ter que visitá-lo no cemitério. O projeto foi, infelizmente, descontinuado. O Cícero me pergunta aqui se eu tenho previsão de quando os 2 primeiros assuntos serão concluídos. Puxa, Citerone, Sérgio, eu queria muito dizer que é amanhã, cara, mas efetivamente o prazo é uma coisa que não está no meu controle. E como todos nós na CNT em especial trabalhamos de uma maneira, né, pro bono, e, enfim, com as nossas outras obrigações, e que também, por que não dizer, com os nossos próprios vieses, é um exercício de fato de puxa lá da cá e empurra daqui, dali. Algumas pessoas se dedicam mais, outras menos, enfim, não é uma ciência muito exata. Eu gostaria muito que a gente resolvesse os temas com mais velocidade, Sérgio. Prometo para você que eu tento. O Amed, creio que pode dizer que eu não estou mentindo, mas de fato. Seguramente, seguramente. O Thiago tem se esforçado muito, mas são temas de fato muito controversos, que geram ambiguidade às vezes. A gente ainda tem, no passado nós éramos emissores, não é? De certa forma, de assuntos contábeis, né? Mas há muitos anos a gente não é mais, mas invariavelmente esses assuntos tendem a voltar e para evitar certos desconfortos de emissão de documentos e depois revogação dos mesmos, é por isso que a gente corre aí rápido e devagar ao mesmo tempo, né, Thiago? Exato. Exatamente. Não é uma tarefa fácil, gente. Eu imagino os políticos tentando legislar, o desafio que é. Não, às vezes é frustrante, confesso para vocês. Está bastante fora do nosso controle. A gente reclama dos nossos governantes aqui, né? Mas eu imagino que não é uma tarefa fácil governar, legislar, enfim, executar coisas que dependem de uma coisa tão linda que se chama democracia. Próximo tema, gente, contabilização de receita de comissões. Esse também é um que está na nossa pauta, com grande impacto para uma indústria específica, que é a de corretores. Corretor de seguro, corretor de consórcio, corretor de serviços financeiros em geral. Esses profissionais, em geral, recebem suas comissões por um serviço em que eles intermediam, né, a venda desse produto, que pode ser a venda de um seguro, como um exemplo clássico, que eventualmente o segurado vai ficar pagando por muitos e muitos anos, né? E a pergunta é, bom, a comissão que eu vou receber por essa venda, ela deve ser reconhecida em que momento, né? Qual que é a minha obrigação de performance, primeiro, como corretor? É só vender? Ou é vender e assessorar o meu cliente? Esse é um grande divisor de águas. E o próximo passo é, bom, na medida em que a gente supera essa primeira pergunta, que a gente ainda não superou, se é só vender ou é vender e acompanhar o segurado e regular um sinistro, ajudar, como é que eu devo reconhecer aquelas comissões que vai pingar na minha conta dinheiro ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, eventualmente para um corretor do seguro do imóvel de vocês aí,
ou do financiamento imobiliário de vocês. São seguros que têm uma vida longuíssima, que o corretor vai receber comissões ao longo de uma longa data, e a pergunta é, ele deveria reconhecer e estimar isso para reconhecer isso no momento da contratação, da corretagem, ou ele deveria reconhecer isso ao longo do tempo? Longo debate, espero que a gente ganhe tração nele, mas ainda é um tema que não passamos nem da primeira fase, que é determinar de fato qual é o trabalho do corretor, quais são as obrigações dele, e talvez não consigamos, e algumas vezes a gente não consegue nem fazer como é que a gente cerca o tema, né? Que pode ser que o corretor num seguro de automóvel é uma coisa, um corretor na venda de um fundo de investimento é outra coisa, um corretor que está vendendo um consórcio é outra coisa. Então, podem haver nuances, produtos diferentes, corretagens diferentes, com respostas diferentes, o que sempre faz com que a discussão se prolongue. Até agora eu só falei de contabilidade. Vamos falar alguma coisa de auditoria, pelo menos, né, antes da gente dizer que eu falei que a gente não tem poder para falar sobre contabilidade, então os próximos itens são os que a gente teoricamente tem poder para falar. Começo com um registrato. Imagino que vocês acompanharam aí o caso Americanas, acompanharam os seus desdobramentos, acompanharam a opinião pública, acompanharam o movimento legislativo e também regulatório, no sentido de dizer, se o registrato tivesse sido utilizado, os problemas não teriam acontecido. Nós do Ibracon, então, iniciamos um processo para, vamos ver como podemos usar o registrato, né? E nesse processo a gente, num piloto com alguns clientes, verificou que as informações do registrato, elas não necessariamente seguem as mesmas regras e bases e datas de corte daquilo que precisa ir para a contabilidade, que é um grande desafio, né? Considerando que o banco é quem imputa a informação no registrato, e o banco é quem também prepara as nossas cartas de circularização, o nosso pleito atual é, para permitir que de fato a gente use a informação do registrato para executar as nossas auditorias, a gente pediu uma ajuda aqui ao Banco Central e à CVM, para que as nossas cartas de circularização de bancos contenham ambas as informações. Então, banco, além de você me dizer a informação, que é aquela ESOF, a data tal, do saldo valorizado contratualmente na data tal, você também inclui ali aquilo que está informado no registrato, por mais que seja descasado, para que a gente consiga minimamente visualizar o todo da coisa, né? E se tiver alguma diferença entre esses dois números, me explica por que a diferença existe. E daí a gente vai na origem da questão, né? A gente vai no que a gente chama aqui na auditoria de causa raiz. Bom, se o registrato ajuda, vamos fazer ele de fato nos ajudar na origem da informação, onde ela é criada, que são nas instituições financeiras. Então, a gente está com a missão aqui no Ibracon de preparar um modelo de carta, compartilhar com o Banco Central esse modelo de carta para tentar utilizar o registrato em nossas auditorias, né? Há muita pressão regulatória para que a gente o faça e esperamos, de fato, responder essa pressão externa dos usuários das demonstrações financeiras, da opinião pública, né? Para que a gente utilize o registrato de maneira positiva aqui nas nossas auditorias. O próximo tema um CT também que a gente está trabalhando, que é para cobrir o assunto chamado ressalvas não quantificadas. Ressalvas não quantificadas são aquelas em que eu, como auditor, não sou capaz de determinar qual seria o erro. Eu sei que tem um erro nas demonstrações financeiras, mas eu não sei o número, porque, como vocês sabem, até nos nossos relatórios a gente fala, né? Uma coisa são as responsabilidades da administração, que incluem preparar demonstrações financeiras e fazer as mensurações necessárias à preparação das demonstrações financeiras. O outro papel é o do auditor, que é verificar se o que a administração fez é apropriado à luz das normas contábeis. Em alguns temas, como, por exemplo, mensuração de impairment, mensuração de valor justo, eu não vou ser capaz de tomar a posição da administração, estabelecer premissas e dizer o número seria esse, o erro é esse.
Então, nesse cenário, as ISAs hoje nos permitem emitir relatórios em que a gente afirma que há um erro, né? Só que a gente não mensura esse erro. A gente eventualmente sim avalia esse erro para chegar à conclusão se ele é generalizado ou não, para definir se a gente vai dar um relatório adverso ou se vai dar um relatório com ressalva. Mas a gente não crava esse número e a gente não informa esse número no nosso relatório. Então, esse CT visa estabelecer as regras do jogo, falar um pouco sobre quais são essas circunstâncias e criar uma estabilidade com o nosso regulador, que na sua instrução pede para que a gente sempre quantifique. E há uma visão do regulador de que a gente seria capaz de quantificar na maioria das vezes, enquanto que do nosso lado acreditamos que nem sempre é possível. Muito bem. Seguindo a lista, estamos chegando no final, que vocês já estão cansados de me ouvir. Divulgação dos honorários de auditoria para a PI. A gente teve uma mudança aqui nas regras, que ensejariam para sociedades publicamente de interesse público, né, as chamadas PI, PAI, tortinha de maçã para alguns. O cliente, primeiramente, deveria ser encorajado a divulgar qual é o honorário que ele paga para os auditores. E, enquanto ele não fizesse isso, nós, como auditores, deveríamos fazê-lo. Aonde deveríamos fazê-lo? Bom, a norma não estabelece, mas ela cita como potenciais exemplos o próprio relatório de auditoria, uma publicação no nosso website, por exemplo, das nossas firmas, pode ser eventualmente se a gente julgar que isso seria suficiente, uma comunicação para a administração. Então, a norma criou essa necessidade e o CFC no Brasil, né, permitiu a postergação da sua aplicação, que vai acontecer só para o próximo ano, e nisso segue o debate. Como é que a gente vai tratar essa divulgação de honorários? Obviamente é uma informação sensível, comercialmente não é talvez aquilo que nosso maior desejo, do ponto de vista comercial, divulgar honorários de auditor não valoriza a nossa profissão e efetivamente o debate segue para buscar o melhor caminho, o caminho em que a norma seja seguida, mas sem que os auditores sejam comercialmente punidos com isso. Próximo tema são as normas internacionais de auditoria para entidades menos complexas, né? ISAs for Less Complex Entities. Terminamos agora a tradução, isso foi feito no CNA. O CNA é um braço da CNT que trabalha com normas de auditoria. E seguimos aí para, em breve, enviar para o CFC para sua divulgação. Espero que essas normas possam trazer alento para nós, né? É tão difícil seguir as normas de auditoria, cada vez mais complexas. Muitas entidades certamente vão se beneficiar com um pouco de esclarecimento de fazer o downsizing disso, né? Trazer a bola para o chão, né? Para que a gente sabe que muitos dos nossos clientes aqui não necessitam da complexidade que as normas completas full de auditoria internacionais exigem, né? Mais ou menos aquilo que comparar o IFRS para SMI ou CPC-PME com a ISA também, né? A ISA, essa aqui seria a ISA PME, vamos imaginar assim, né? Vamos ver como é que a gente consegue escalar ela, sim, escalabilidade, excelente palavra, Ângela. É isso que a gente busca aqui com essa norma. É um pleito que o IASB está buscando ajudar aí os auditores de entidades menos complexas, né? E, finalmente, o último CT aqui, esse relacionado a risco de agregação. Risco de agregação, basicamente, ele surge quando começamos a identificar ajustes e colocá-los em cédula de ajustes. Cada um tem um nome, né? Cada uma das nossas firmas, a nossa metodologia chama de um nome, mas basicamente é aquele erro que eu sei que existe nas demonstrações financeiras, mas que coube, essa é a expressão. Cabe? Dá para colocar na folha, sim ou não? Qual é a grande questão aqui? O fato dele caber na folha, ele traz alguns percalços para o auditor, porque ele aumenta o risco de agregação. O
que é o risco de agregação? Teoricamente, na medida em que ele vai para a folha, ele começa a ocupar um espaço da nossa margem de erro, né? Materialidade é aquilo que a gente julga que até ali, se eu errar, ainda assim não está errado. Usando palavras aqui que menos técnicas para o tema. E ele já comeu um pedaço daquele balde, né? Se a gente pensar num balde, já tem um pouco de água ali. Para transbordar, não dá mais para ocupar o espaço inteiro. Então, vamos imaginar que eu estabeleci para um cliente uma margem de 10, uma materialidade de 10. Desculpa, acabou secando a garganta aqui. E eu tenho um erro de 9, que está lá na folha. Qual é o movimento ideal? Bom, bater na porta do nosso cliente e falar, amigão, ajusta os 9. Tá, mas e se o cliente falar, não vou ajustar? Bom, teoricamente você consegue conviver com um erro de 9. Qual é o problema? Só sobrou um ali para errar. Então, teoricamente, a sua auditoria ela tem que responder esse risco incremental. Só sobrou um para eu errar. Então, será que eu tenho que testar mais coisas? Tenho que selecionar mais contas? Tenho que aumentar minhas amostras? Como é que eu respondo para o fato de que o meu risco de agregação aumentou na medida que eu não tenho espaço para respirar? Se passar mais um aqui, cheguei no meu limite, teoricamente. Obviamente não são limites extremos e que não são linhas que não podem ser cruzadas, mas de fato a nossa auditoria não pode parar ali quando eu descubro um erro de 9 e esse erro de 9 numa materialidade de 10 não foi corrigido pelo cliente. O objetivo então desse CT, que já está, esse eu espero esteja também no forno para sair, é falar um pouco sobre o que as normas internacionais tratam do tema e nos ajudar, inclusive, no debate com os nossos clientes para ajudar a convencê-los, vamos dizer assim, a fazer os ajustes que a gente identificar, para que a gente possa manter a nossa auditoria executada no nível de precisão que ela foi executada, sem eu precisar ir lá e revisitar minha auditoria, porque efetivamente ela vai precisar ser revisitada quando o balde estiver muito cheio e quase transbordando. Legal? Ufa! Esses são os assuntos que estão em andamento. Ainda bem que a próxima tela está bem vazia, que são os assuntos que foram já resolvidos. E eu vou começar com mais um quiz para eu poder respirar mais um pouquinho aqui e jogar a bola para o lado de vocês. DTA e Going Concern. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, meus queridos. Geralmente é sempre muito bom, né? Geralmente nos dá uma bastante flexibilidade ao tomar com discussões aqui. O reconhecimento de imposto de renda diferido ativo, né, o famoso DTA, é apropriado na existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade? No caso, Going Concern. Posso ter DTA quando tenho Going Concern? Em um resumo, para falar menos e dizer a mesma coisa? Sim ou não? Caramba, por isso que o debate está encerrado agora, eu consigo perceber. Ninguém tem dúvida, cara. Daí não precisava nem ter debatido, né? Nem precisava, tô olhando Pô, aqui no computador ao lado, o resultado, unanimidade. unanimidade, pô. Unanimidade absoluta aqui. Não sei, a gente tá perdendo tempo da turma lá na CNNT, Ahmed. Os assuntos são fáceis, são fáceis. Excelente, gente. 100% das pessoas que votaram em não, né? Que não seria apropriado ter DTA na existência do Going Concern. A palavra geralmente está ali não por acaso, né? Há exceções bastante em que eventualmente eu vou ter uma reversão num curtíssimo prazo, em uma entidade, numa investida. Enfim, há cenários em que algum DTA é possível de ser reconhecido, mesmo que haja going concern, talvez por um prazo curto, talvez por um período curto, em que eu não tenho incerteza de que eu
vou desaparecer ali naquele período curto, mas o going concern basicamente é dizer, olha, existe dúvida significativa que eu vá sobreviver um ano. Cara, se há dúvida significativa que eu vou sobreviver um ano, como é que eu posso dizer que é provável que eu vou recuperar imposto de renda e vou dar lucro tributável, né? São afirmações bastante contraditórias e fico muito feliz de ver que unanimidade dos 21 respondentes em dizer que não é geralmente apropriado que essas duas coisas caminhem juntas. E o outro tema que a gente debateu foi até onde vão nossas responsabilidades aqui sobre as divulgações que são feitas pelos nossos clientes no formulário de referência. Uma das sessões aí que tem alguma conexão com o nosso trabalho, muitas têm, na verdade, é comentários da administração sobre eventuais deficiências de controle interno. Talvez aqui eu reforço e esclareço o que a ISA diz, ou as normas de auditoria dizem, quando eu tenho uma deficiência identificada, né? Como é que eu classifico entre uma deficiência significativa de uma mera deficiência? E num resumo, que é dado pela própria norma, o que diferencia essas duas classificações é o meu julgamento se os responsáveis pela governança querem saber daquilo. Então, se eu acho que os responsáveis da governança precisam ficar sabendo daquela informação, eu deveria classificá-la como uma deficiência significativa, enquanto que se eu acho que o tema não é tamanho em que o responsável pela governança precisa ficar sabendo, aquela é uma mera deficiência. A CVM, por sua vez, nas suas instruções aí de preenchimento do FR, pede às companhias que incluam lá comentários, no mínimo, as deficiências significativas trazidas aí pelos auditores. E nem sempre, né, a gente vê os nossos clientes cumprindo o papel deles. Talvez a pergunta é, bom, qual é a nossa responsabilidade, né? O que nós temos que fazer? A nossa responsabilidade é ler o formulário de referência? A princípio não é explicitamente a nossa responsabilidade. Obviamente, nós como auditores devemos buscar e avaliar, né, o compliance do nosso cliente com regras e tudo mais que cabe a eles cumprir. Mas não tem como eu vou então ressalvar o meu relatório porque você não colocou algo no formulário de referência. Eventualmente, cabe sim a nós levantar mais uma deficiência de controle pela incapacidade do cliente de seguir as regras para preencher o formulário de referência. Mas nós, como advisors, não há uma obrigação explícita nossa de garantir o preenchimento adequado do formulário de referência. A gente debateu como eventualmente trazer essa informação aqui à tona e estamos usando aqui também esse momento aqui para compartilhar isso com vocês. E, finaleira, indo para o nosso último slide, aqui é só um recap daquilo que a gente de fato publicou tecnicamente ao longo deste ano de 2024. Nós respondemos a B3 numa busca em que a B3 buscou avaliar quais seriam regras interessantes para um novo mercado, uma delas sendo um Sarbanes-Oxley brasileiro, vamos dizer assim, uma asseguração barra avaliação, barra auditoria, barra afirmação da administração sobre controles internos, né? Então, exigir ou não exigir isso para certificar empresas no novo mercado. Obviamente, nós, como auditores, somos favoráveis, achamos que controles internos são uma das formas de reduzir o risco de erro nas demonstrações financeiras. Mas também incentivamos aqui uma mera afirmação também potencialmente seria simplificar demais o caminho, né? Que seria, de fato, importante ter um processo, ter um arcabouço, ter um framework para que isso acontecesse. E é importante mencionar, Thiago, que a B3 ela fez uma segunda rodada, né, agora em outubro,
de audiência pública para a evolução das regras do novo mercado, e a gente participou novamente com o envio de mais uma carta na segunda-feira passada. Então foram duas cartas para tratar desse assunto. Então o que ela fez? Ela recepcionou aquela carta de final de julho de todas as empresas, todos os participantes, viu que tinha alguns assuntos que ainda geravam controvérsia e fez uma segunda rodada. Então a gente também respondeu essa. Excelente. Obrigado, Med. E daí nós temos as circulares que ou foram emitidas ou atualizada neste ano, que é a 0721, né? Atualização R1 é desse ano. Vou passar uma por uma brevemente aqui. Então, a 04, basicamente ela exemplifica a redação de relatórios de fundos, como nomear os diferentes tipos de fundos e como isso deveria constar nos nossos relatórios de fundos. Tem uma guidance para isso. Então, aqueles auditores de fundos, por favor, façam referência a ela para emitir seus relatórios. A 03 basicamente ressalta uma obrigação já trazida pelas normas de auditoria de que faz parte do nosso papel como auditores verificar se as demonstrações financeiras publicadas pelos nossos clientes condizem com aquelas que nós auditamos, né? Chegou ao conhecimento aqui um caso ou outro de que a CVM vinha oficiando firmas de auditoria sobre potencialmente relatórios serem emitidos sem uma assinatura física, né? Como é que isso garantiria a fidedignidade de que aquele documento era o documento que foi auditado? Então, efetivamente, essa circular ressalta essa nossa obrigação de certificar de que aquilo que o cliente torna público é aquilo que a gente olhou, né? Quer seja no jornal, quer seja no próprio sistema DFP da CVM, sistemas NET, empresas NET. A circular 02 foi uma resposta aí às alterações na IAS 1, CPC 26, em que a gente troca a menção no nosso relatório de políticas contábeis coloca agora políticas contábeis materiais, e antes colocava principais políticas contábeis, é só uma questão de redacional de relatório, para ser condizente aí com as normas contábeis. E a circular 01/2024 trata basicamente de considerações para o auditor quando a base de preparação de uma demonstração financeira de uma empresa brasileira que deveria seguir um BR-GAAP não é contratada. Né? O que está acontecendo aí? Qual que é a origem dessa circular? Né? Eventualmente eu tenho algumas holdings de seguradoras. A seguradora é uma empresa SUSEP, né, regulada pela SUSEP, e que prepara demonstrações financeiras SUSEP-GAAP. Em cima dela tem uma holding, que não é uma empresa regulada SUSEP, e que, em teoria, deveria preparar uma demonstração financeira BR-GAAP. Diferentemente de SUSEP-GAAP, surgiu uma norma aí pouco relevante, quase não muda nada na contabilidade de seguros, que se chama IFRS 17. E algumas entidades não querem se dar ao trabalho de adotar o IFRS 17 nas suas demonstrações financeiras da holding. E, portanto, pedem que tenham as suas demonstrações financeiras auditadas em SUSEP-GAAP, mesmo não sendo reguladas pela SUSEP. Então, a circular aí traz algumas considerações, né, que devem ser levadas consideradas pelos auditores antes de aceitar executar um trabalho como esse e os seus potenciais reflexos. E termino aqui a apresentação de hoje com a nossa última atualização, que foi uma atualização na circular 0721 da tese do século, ICMS no cálculo da base de PIS e COFINS. Tem as teses chamadas filhotes, né, aí que derivam da tese do século, e uma delas é o resíduo do ICMS, que é basicamente um cálculo do ICMS sobre o ICMS, uma conta complexa e algumas considerações lá sobre se esse resíduo ou esse não resíduo deveria ser reconhecido como ativo ou não na contabilidade. Ufa! Uma hora falando, Ahmed. Muito bom. Bastante coisa, né? Parece que a gente não fez nada saiu do lugar, mas acho que a gente trabalhou um pouquinho no ano de 2024. Bastante, Thiago, bastante. Acho que os assuntos eles são relevantes, impactantes, controversos.
Você mencionou seguros, né? IFRS 17, 2 décadas, né? Discutindo uma mudança no IFRS 4, quer dizer, bom, se eles discutiram 2 décadas uma mudança na norma, imagina que isso realmente não seria tão elementar por aqui, né? Então, de fato, os assuntos surgem, alguns muito mais urgentes que os outros, e o Thiago tem feito um trabalho brilhante aí de coordenar todos esses assuntos dentro da CNNT, recepcionar, né, assuntos que surgem de outros GTs, então gastos entre safra, outros comunicados que eventualmente algum grupo de trabalho ou outro tem a necessidade de validar, passam também pela CNNT, então trabalho aqui não falta, nem faltará, né, Thiago? Exato, exato. E eu vou terminar esse encontro com uma mensagem que está na minha caneca, que eu acabei de olhar, mas eu acho que é super legal, então vou botar aqui. Vamos ver se ela aparece. Consegue ler aí, Ahmed? Sim, pô, acho que Just, todo mundo consegue ler aqui. Just be yourself, there is no one better. É isso aí. Gente, façam o seu melhor, sejam os seus melhores, continuem orgulhando a nossa profissão. Tenho muito orgulho de falar que eu sou auditor. Costumo repetir que meu avô era o CRC 21 aqui do Paraná, então tem um pouco de história, apesar de que eu nunca, na minha infância, queria ser contador. O mundo me trouxe aqui. É um prazer estar liderando esse grupo, é um prazer estar no Ibracon, é um prazer estar aqui falando com vocês, vendo amigos como Aracaki, fez parte aí da minha história. Desejo para vocês um excelente fechamento. Preencham o nosso formulário ali, podem descer o pau no Thiago, elogiam a Med. E a gente termina com uma nuvem de palavras. O que é essa nuvem de palavras? É assuntos que vocês gostariam que a gente debatesse na CNT e, consequentemente, trouxesse aqui no nosso próximo webinar. Vale qualquer coisa, podem colocar seus vieses, aquilo que aflige, aquelas angústias do coraçãozinho de cada um, mas, mais do que tudo, sejam os seus melhores eus e continuem resilientes nessa profissão tão nobre e que tem se tornado cada vez mais difícil. Tenho certeza que a gente vai longe. Obrigado a participação, Ahmed, obrigado por coordenar a turma do Ibracon aí, obrigado pelos presentes e nos vemos em 2025, se Deus quiser. Tiago, agradeço aqui a sua participação. Enquanto o pessoal está colocando as palavras aí na nuvem de palavras, está ali no chat para vocês participarem. Eu tenho uns últimos recados institucionais aqui do Ibracon. Eu vou pedir para que vocês participem do nosso próximo webinar, que é a apresentação da nova edição da pesquisa do Ibracon, Principais Assuntos de Auditoria, PAA, que vai acontecer no dia 19/11, às 14h30. Então, aí no chat já vai estar o link para vocês participarem. E também já estão abertas as inscrições para a nossa 15ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de junho de 2025. Então, também aí no chat a gente vai colocar o link para vocês olharem o site e também já fazerem a inscrição. Tá? E eu agradeço, Tiago, muito obrigado aí pela sua participação, foi bem enriquecedor aqui esse webinar. Ahmed, muito obrigado pela sua contribuição aqui também, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E a nuvem de palavras está aí, Tiago, crescendo, né? Acho que a palavra de destaque é auditoria. E eu agradeço a todos vocês que participaram das interações, né, aqui do Ibracon, com os quizzes que o Tiago levantou aqui. E eu vejo vocês, então, no próximo webinar. Fantástico. Obrigado, Ana. Obrigado, Ahmed. Bom restinho de semana, curtinha, feriado. Aproveitem com a família de vocês. Curtam muito, que isso aqui vale a pena. Tchau, pessoal. Obrigado, Boa tarde. Thiago. Um Tchau, abraço. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.